Olá, seja muito bem-vindo à nossa cozinha e hoje eu vou te ensinar a fazer um risoto de bacalhau. A minha receita de risoto de bacalhau que você pode aí usar para impressionar aí os seus amigos, seus familiares e principalmente aí agora, tá chegando a Páscoa, né? Tá aí uma excelente receita para você fazer para sua família. Bom, o que nós vamos utilizar aqui para nossa receita? Eu vou te passar aqui os ingredientes, lembrando que eu vou deixar também aqui na descrição deste vídeo todos os itens que eu usei na receita, inclusive nas quantidades, para que você possa replicar aí na sua casa, deixando inclusive as quantidades por pessoa, que aí caso você faça para mais ou menos pessoas, você consegue dimensionar os ingredientes, fechou? Eu vou estar fazendo um risotinho massa aqui. Para a gente poder fazer um bom risoto, o maior segredo é a gente fazer um bom caldo. E o que eu vou usar para o caldo de legumes, né? Eu vou fazer aqui um caldinho de legumes. E o que eu vou usar? Eu vou usar talos de salsão, aquelas folhas do alho poró, ó, a parte verde do alho poró eu separei aqui. Eu vou usar umas folhinhas de louro, a gosto. Aqui eu vou colocar umas 4, 5 folhinhas. Vou colocar abobrinha, uma cenoura, uma cebola. E vou deixar ferver, tá bom? Isso é o que eu vou começar aqui. Então, já vamos começar aqui a fazer o nosso caldo. E aí eu vou então passar para você os ingredientes do risoto. Bom, para começar a fazer o caldo, eu vou utilizar aqui, ó, uma caçarola. Estou com uma caçarola aqui de 5,7 litros da Royal Prestige, uma caçarola de aço cirúrgico. Lembrando que aqui no canal eu só utilizo, né, as panelas aqui, os utensílios da Royal Prestige, porque meu objetivo é te ensinar, você que já é cliente da Royal, a utilizar e extrair o máximo, né, dos seus utensílios. E se você ainda não é cliente, você tem a oportunidade aqui de conhecer essas belezinhas aqui, que além de te ajudar a cuidar da saúde, são muito tops para cozinhar e reter mais nutrientes aí para sua família. Para o nosso caldo, eu vou colocar aqui a abobrinha, uma cebola, uma cenoura picada, ó, talo de salsão. Aqui eu costumo guardar o talo de salsão congelado, porque como a gente acaba usando pouco, eu congelo ele. E aí eu já higienizadinho, e aí eu vou tirando os talos para fazer o caldo. Vamos colocar aqui a água, ó. Vou colocar aqui também 1, 2, 3, 4, 5 folhinhas de louro. E agora, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou deixar esse caldo aqui ferver por uns 30, 40 minutinhos. Depois que ferveu uns 30, 40 minutos, a gente vai usar esse caldo para fazer o risoto. Vou deixá-lo aqui em fogo alto com válvula aberta, ó. Vou deixar a nossa válvula aqui aberta. A hora que ela começar a apitar, aí eu vou baixar o fogo. Essa válvula aqui, gente, ela está aqui para ajudar a gente a controlar a temperatura interna dessa panela. O que acontece? A hora que ela chegar perto de 80 graus, ela vai apitar. Aí eu baixando o fogo, deixando no mínimo, ela vai cozinhar numa temperatura branda entre 80 e 100 graus, que é onde a gente consegue a maior retenção de nutrientes, sem destruir antioxidantes, vitaminas, minerais. Por isso que a nossa comida fica muito mais saborosa quando a gente cozinha na Royal Prestige, tá? Então aqui, ó, vou deixar ela em fogo alto até ela começar a apitar. Apitou, eu vou baixar o fogo. Olha só, aqui a nossa panela já está apitando, significa que ela chegou ali em aproximadamente 82 graus. O que eu vou fazer? Vou baixar o fogo para o mínimo e aí vou vir aqui e vou travar a válvula. Agora eu vou aguardar aqui cozinhando em fogo baixo mais uns 10 minutinhos e aí já tá ótimo, a gente já começa a fazer o nosso risoto. Bom, enquanto aqui o nosso caldo vai fervendo, deixa eu já te passar os ingredientes. O que eu vou usar para fazer esse risoto de bacalhau? Eu comprei lascas de bacalhau, salgado, aí eu dessalguei. Como que eu fiz a dessalga? Coloquei na água, deixei na geladeira, de um dia para o outro eu troquei a água 3 vezes. É o suficiente, mais que isso ele fica sem gosto, tá? Isso aqui é o bacalhau do Porto, bacalhau em lascas. Aqui eu tenho aproximadamente 400 gramas e eu vou fazer para 3 pessoas, porque eu gosto de um risoto bem recheado. Então, usa essa base, pelo menos 100 gramas de bacalhau por pessoa, pelo menos. De 100 a 150 gramas é o suficiente para o seu risoto ficar com um sabor legal. Lembrando que aqui, essas lasquinhas, antes de eu colocar ela para dessalgar, eu repassei elas para garantir que não tinha nenhum espinho, tá? Porque não vai ser nada legal você encontrar espinho no seu risoto. E outra coisa importante,
Não é necessário você comprar um lombo de bacalhau, pagar um absurdo nele, mais caro, por conta da apresentação, se ele vai acabar tendo que ser despedaçado aqui do mesmo jeito no risoto. Obviamente, você até poderia pegar um lombo de bacalhau para fazer um grelhadinho e servir junto com o risoto. Ok, é uma opção também, mas pro risoto em si pode ser lasca de bacalhau, tá bom? Então aqui eu tenho 400 gramas de bacalhau aproximadamente. Eu vou fazer para 3 pessoas, então eu tenho aqui 300 gramas de arroz arbóreo, que é o arroz de risoto. Para isso, eu vou usar 100 gramas de pimentão vermelho bem picadinho, ó, em cubinhos. 100 gramas de pimentão amarelo, também, ó, bem picadinho. 100 gramas de azeitona preta picadinha, tá? Pega uma azeitona preta de qualidade. 150 gramas aqui de cebola, ó, também bem picadinha, tá? O talo de um alho poró. Eu usei as folhas para fazer o caldo e deixei o talo, eu fatiei, ó, pra gente poder usar aqui no risoto, porque eu adoro o alho poró, acho que fica super legal. Eu vou usar meio limão Tahiti. Aqui eu tenho 150 gramas de parmesão faixa azul. Esse parmesão é muito bom, sempre use um parmesão de qualidade pro seu risoto, porque ele dá um tchan todo especial, não vai comprar aquele parmesão vagabundo, pelo amor de Deus. E ó, eu piquei ele em cubinhos, eu comprei ele daquele cubo, e aí eu piquei na faca. Você poderia ralar também. Como hoje eu quis picar, ele vai derreter da mesma forma. Picar na faca tá tranquilo. Eu vou usar cebolinha para finalizar, a gosto. Eu vou colocar alguns tomatinhos também, aproximadamente umas 100 gramas do tomatinho cereja, que ele vai trazer um pouquinho de cor. Uma colher de sopa de alho picado. Azeite a gosto, não pode faltar azeite, né? E o tchanzinho da minha receita, eu vou usar também um vidrinho de leite de coco, porque dá um tchan especial nesse risoto, certo? Fica muito bom. Então, ó, aqui agora já vou começar a fazer o nosso risoto. Vou colocar aqui minha frigideira para aquecer. Aqui o nosso caldo ele já deu uma ferventada. Vamos ver como está o nosso caldo. Ó, que coisa linda. Cara, o cheiro disso aqui é muito bom mesmo. Eu vou deixar essa tampa aqui, ó, separadinha. Daqui a pouco eu vou usar ela. Esse caldo eu vou deixar ele fervendo aqui. Então, ó, nosso caldo já deu uma ferventada. É importante, aqui a gente só vai usar o caldo, porque aqui vai estar todo o sabor desses legumes, eles vão sair nessa água. E eu vou usar esse caldo para regar e fazer o risoto. Não vai usar quinor, essas porcariadas não. Faça o seu próprio caldo na hora que fica muito melhor o risoto. O segredo de um bom caldo tem que ter cenoura, cebola, alho poró ou salsão. Você pode colocar abobrinha, pode colocar outros legumes também. Eu gosto de colocar abobrinha, cenoura, cebola, alho poró, talo de salsão e folhas de louro. É o suficiente. Agora aqui, ó, como o nosso caldo já está pronto, vou colocar na nossa frigideira um fio de azeite. Generoso, porque, cara, bacalhau combina com azeite, não adianta. Então, ó, eu vou começar fritando cebola, até ela ficar meio transparentezinha. Que eu estou usando uma frigideira de aço cirúrgico, essa é uma frigideira de 26 centímetros. Aqui dá para fazer bastante risoto, viu? Hoje aqui eu vou fazer risoto que serviria de 3 a 4 pessoas. Isso é a quantidade para essa receita aqui que eu estou deixando na descrição. Ó, aqui ó, nossa cebola já começou a dar uma murchadinha, ela já está começando a ficar transparentezinha. Agora eu já vou entrar aqui ó, com o alho poró. Vou colocar também o alho. Uma colher de sopa de alho picadinha. Vou colocar já o pimentão. Pimentão vermelho. Pimentão amarelo. Aí você fala, pô Castilho, eu não gosto de pimentão, não posso com pimentão. Não põe, tá? Isso é a gosto. Mas super combina com bacalhau. Tá? Uma combinação muito boa. Ó, eu vou dar uma refogadinha aqui, ó, nesses temperos, no pimentão, no alho poró. Posso colocar um fiozinho a mais de azeite. Agora eu vou colocar o nosso arroz de risoto também, para eu dar uma fritadinha nele. Eu tenho 330, 350 gramas mais ou menos de arroz aqui. Eu uso uma base
de aproximadamente 100 a 120 gramas de arroz arbóreo por pessoa, tá? Que aí depende. 100 gramas a 120 por pessoa vai servir muito bem pessoas que comem bem, tá? Meu Deus do céu, você não tá ligada o cheiro que tá isso aqui. E o legal desse risoto é que ele fica colorido, né? Fica bem bonito, muito gostoso. Agora aqui, ó, eu vou dar uma fritadinha nesse arroz, até ele ficando mais branquinho, ó, tá vendo? Conforme ele vai fritando, ele já vai ficando com um aspecto mais esbranquiçado. Então eu vou dar uma fritadinha aqui nele. E você pode ver que ela não garra na panela, ó, não gruda. Isso é legal porque aço cirúrgico, gente, como ele é um aço de baixíssima porosidade, ele é muito bom pra gente cozinhar, né? Porque é uma panela totalmente higienizável. Com isso, a gente consegue ter muito mais sabor dos nossos alimentos. Então, ó, aqui agora, o que eu vou fazer? Como esse arroz ele já deu uma fritadinha, ó, agora é a hora que eu vou colocar meio limão. Tem gente que utiliza uns 100 a 150 ml de vinho branco para trazer um pouco de acidez. Geralmente eu uso limão para isso. Pode ser o limão Tahiti ou poderia ser também o limão siciliano, tá? Qualquer um deles funciona bem. Meio limãozinho só, é só para ele trazer uma leve acidez. Se você preferir, você pode utilizar o vinho branco. Como eu não tenho o hábito de tomar vinho branco em casa, e eu não quero abrir uma garrafa de vinho branco só para usar uma tacinha aqui e desperdiçar o resto, porque eu não sou assim tão fã de vinho branco, e nesse momento eu não estou bebendo, então eu vou usar o limão mesmo. Pode ficar tranquilo que fica bom pra caramba. Tá? Ele já traz aquela acidez necessária. E agora aqui, ó, é a hora que a gente vai começar então a regar o nosso risoto com o caldo que a gente fez. Esse caldo é importante você manter ele quente, né? Então aqui, ó, ele está com o fogo desligado, só que ele está quente, porque a nossa panela, ela retém muito bem o calor. E repare que eu não coloquei tempero ainda. Eu vou temperar o risoto só no final. Agora, ó, eu vou regar esse risoto com esse caldo. Como a gente está numa Royal Prestige, eu não preciso ficar mexendo o risoto o tempo todo. Você pode, mas o que eu vou fazer? De vez em quando eu vou dar uma mexidinha, vou conferir o ponto, vou colocar um pouquinho mais de água. Só que qual que é o segredo de um bom risoto? É você ir colocando água aos poucos. Você vai colocando aos poucos, ele vai puxando, você vai mexendo e tal. Só que como eu tô numa Royal, eu não preciso ficar mexendo o tempo todo, eu vou colocar um pouquinho a mais de água, vou dar uma mexida, e aí eu vou tampar e vou deixar ele cozinhar aqui em fogo baixo, tá? E aí de vez em quando eu vou olhando. Conforme for secando a água, aí depois eu começo o processo de mexer. Aí eu finalizo mexendo ele. Agora, eu já vou entrar aqui com o nosso bacalhau, para ele cozinhar aqui junto com esse arroz. Lembrando que aqui eu tenho 400 gramas de bacalhau, vai ficar com bastante bacalhau mesmo, que o objetivo aqui é o risoto ser bem recheado. Lembrando que esse bacalhau está dessalgado. E aí, gente, no final que eu vou temperar isso aqui. Então, ó, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho mais de caldo, ó, como eu coloquei agora aqui o bacalhau. Vou colocar um pouquinho mais de caldo e vou tampar e vou deixar ele cozinhar aqui alguns minutos. Quantos minutos, Castilho? 5, 6 minutinhos e já dou uma olhada. Você não pode esquecer dele não, tá? Risoto é legal você ficar em cima, cuidar muito bem dele, que nem um bebezinho, porque aí você não vai perder o ponto do arroz, tá? E eu só vou corrigir o sal, o tempero no final. Ó, inclusive agora aqui, que eu já coloquei nosso peixe, eu posso entrar, ó, com o nosso leite de coco também. Não vou colocar todo, vou colocar meia garrafinha, aproximadamente aí 200 ml, e vou deixar ele puxar agora aqui todo esse caldo. Eu não vou tampar, vou cozinhar aqui com a panela aberta e vou deixar aqui agora ele cozinhando esse risoto por alguns minutos. A hora que baixar esse caldo, lembrando que você não pode passar muito no ponto do caldo, colocar muito caldo, tá? Porque senão você pode perder o ponto do arroz, ele fica muito mole e aí não fica legal. O arroz do risoto ele tem que ser mais al dente. Então, ó, aqui agora eu vou deixar ele ferventando, cozinhando. Não precisa ficar mexendo o tempo todo não. De vez em quando dá uma mexidinha nele aqui. Fechou? Bom, olha só, nosso risoto já está praticamente pronto. Ele baixou a água, ó. Não precisei nem completar a água. O arroz está praticamente já no ponto, ele está al dente, quase no ponto já. Ó, tá vendo que ele ainda tem um pouquinho de caldo? Olha só, que maravilha. Agora, gente, no finalzinho, eu vou corrigir o sal. Eu vou colocar uma pitadinha de nada de sal.
Lembrando que o sal é a gosto. Eu vou colocar um pouquinho de pimenta do reino branca. Se você não tiver a branca, pode ser da preta, tá? Tô colocando a branca por fins estéticos, não ficar aquele pretinho no arroz. Agora aqui é a hora que a gente só dá uma corrigida no sal mesmo. Pode ver, ó, ele não pegou na panela, ó, não fiquei mexendo o tempo todo. Que maravilha. Agora aqui eu já coloco em fogo baixo. Vou ver o ponto que tá o arroz. Tá num pontinho legal. Vou colocar um pouquinho mais de sal, não é bem? Ó, gente, e agora, ó, no final, ó, tá vendo? Que risoto lindo. Ele fica colorido. Você pode colocar mais pimentão se você quiser, tá? Eu já fiz ele mais bem recheado de pimentão também, né? Essa é uma coisa que você vai modulando de acordo com o seu gosto, tá? Mas essa quantidade aqui é uma quantidade bacana. Agora, ó, a gente entra com azeitona preta. Eu coloco pouca, gente, porque azeitona preta é um negócio salgado danado. E se você errar a mão, ela pode amargar, pode salgar o seu risoto. Então eu coloco só um toque mesmo de azeitona preta, porque ela combina com bacalhau. Vou colocar aqui agora, ó, o parmesão. E agora vamos dar uma mexida. Vou dar uma finalizada aqui com um pouquinho mais de azeite, trazer um sabor do azeite fresco, né, nesse risoto. E vou dar uma mexida aqui agora, pra gente derreter esse parmesão aqui, ó. E o detalhe, gente, é o seguinte: risoto fez, ficou pronto, tem que servir. Você não pode ficar enrolando, não. Tá pronto, serviu. Lembrando sempre, gente, você tem que ir maneiro no sal, porque o bacalhau já vai ter um toque de sal. O parmesão também já tem, a azeitona também já tem. Então você tem que ir com calma. Ó, que maravilha. Agora que o nosso parmesão já tá derretendo aqui, eu vou entrar com a cebolinha e o tomatinho. Para trazer uma corzinha extra, né? Tomatinho, gente, você pode colocar a gosto, tá? Aqui vai ter uns 150 gramas de tomate, eu parti ele ao meio. Ó como que dá uma vida. Eu acrescentei tomate porque eu achei que fica legal, dá uma textura e também fica colorido, né? Fica bonito. Lembrando que como a gente come com os olhos também, é legal você caprichar na apresentação, né, das suas comidas aí, ó. E ó, como que rende esse risoto, gente. E aqui, gente, ó, tá pronto. Que agora chegou a hora de servir nosso risoto. A minha sugestão, quando você for servir, ó, rala um parmesão no fundo do prato. Esse aqui é um prato específico de risoto, mas pode ser um prato raso, tá? Parmesão no fundo. Aí você vem com o risoto, ó, do jeitinho que ele caiu, ele tem que ficar no prato. Você não fica arrumando ele muito, não. Pode finalizar com um pouquinho de cebolinha picada, para dar uma corzinha. Um toque de azeite, porque combina demais. E você pode finalizar também, ó, com um tomatinho aqui no meio, para ficar um colorido. E o toque final, mais um pouquinho de parmesão. E tá pronto. Só tacar. Olha que lindo que fica. Essa é uma sugestão de empratamento. Ai, ai, eita nós! Agora, né, aquela hora tão esperada. Bora provar esse risoto? Cara, ficou bonito, hein? Muito top, gente. Faz esse risoto aí na sua casa. Depois volta aqui e me conta o que você achou. Se fez sucesso ou não. Lembrando, se você ainda não é inscrito nesse canal, inscreva-se já. Já mete o dedo no joinha e compartilha essa receita aí com quem você sabe que curte um bom risoto. Fechou? Então é isso, um grande abraço e a gente se vê na nossa próxima receita.